Olá, meus amores, bom dia novamente. Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje e dando continuidade ao nosso assunto, nosso conteúdo sobre números na forma decimal. Hoje a gente vai ver a adição e subtração envolvendo números na forma decimal. É importante que antes de realizar a atividade passada, vocês assistam esse vídeo, tá? Se possível, né? Comentem para mim saber que vocês estão passando. Se vocês ainda tiverem dúvida na hora de realizar a atividade, vocês podem me perguntar, tá bom? Então, vamos lá dar início. Podemos efetuar adições e subtração envolvendo os números na forma decimal, assim como efetuamos com os números naturais, levando em conta algumas considerações. Então, assim como a gente faz operações de adição e subtração com números naturais, a gente vai fazer também adição e subtração envolvendo os números na forma decimal. Claro, com algumas ressalvas e com algumas observações, tá bom? Com alguns cuidados, tá bom? Vamos ver aqui esse exemplo. Fátima foi a uma padaria e comprou 1 litro de leite e uma dúzia de ovos. Então, aqui a Fátima fez a sua compra, tá? Onde o leite vale R$ 2,35 e a caixa de ovos R$ 5,50, ok? Observe que, né, a nossa relação com os números decimais, ela está presente no nosso dia a dia. Então, é bastante comum a gente estar relacionando os números decimais com a quantia em dinheiro, né? Quando a gente vai fazer uma compra no supermercado, quando a gente vai à padaria, quando a gente vai a uma loja, a uma farmácia. Enfim, no nosso dia a dia, né? A presença dos números decimais através do real, né? Que é a nossa moeda, ela é bastante comum. Então, sabendo que o leite é R$ 2,35 e a caixa de ovos é R$ 5,50, quanto que a Fátima vai pagar pelos dois produtos, né? Então, vamos ver como é que a gente faria para calcular o valor que a Fátima vai pagar por esses dois produtos. Vamos lá? Para a gente poder responder quanto que ela vai pagar pelos dois produtos, a gente vai ter que fazer uma adição, né? De parcelas, que é o valor do leite mais o valor da caixa de ovos, ok? R$ 2,35 mais R$ 2,50, ok? Na adição envolvendo números na forma decimal, escrevemos os números de maneira que as vírgulas fiquem alinhadas uma abaixo da outra. Então, toda vez que eu vou resolver a adição e subtração, tá? De números na forma decimal, a gente vai ter que alinhar de forma que vírgula fique abaixo da vírgula. Isso é super importante, tá? A vírgula vai ter que ficar sempre abaixo da vírgula nas parcelas, de forma alinhada, tá? Em seguida, igualamos a quantidade de casas decimais, acrescentando 0 à direita se necessário. Se essas casas decimais aqui não estivessem iguais, a gente teria que igualá-las. Mas elas já estão iguais. Como é que eu sei, tia, que as casas decimais estão iguais? Você vai observar quantos números você tem depois da vírgula. Aqui eu tenho o 3 e o 2, são 2 números. Nessa outra parcela eu tenho o 5 e o 0, também são 2 números. Então, eu tenho 2 números após a vírgula e 2 números após a vírgula. Isso significa que essas casas decimais, elas já são iguais. Então, você não precisa mexer nelas, você só precisa montar a sua operação, tá? Por fim, adicionamos milésimos com milésimos, centésimos com centésimos, décimos com décimos e unidades com unidades, e assim por diante. Então, vejamos, ó. O centésimo tem que ficar abaixo do centésimo, o décimo abaixo do décimo e a unidade abaixo da unidade. Vamos ver, ó. Aqui eu tenho unidade, décimo e centésimos. Então, vamos lá, ó. Observe que eu tenho R$ 2,35. 2 é a unidade, 3 é o décimo, 5 é os centésimos. E eu tenho depois R$ 5,50. 5 é a unidade, 5 unidades. 5 aqui é os décimos e o 0 aqui é o centésimo. Então, eu tenho, ó, centésimo abaixo de centésimos,
décimo abaixo de décimo e unidade abaixo de unidade, ok? Não precisou igualar as casas decimais, porque aqui já estavam tudo normal, tá? Já estava só no ponto de você montar a operação, tá? Então, vamos lá. Então, você vai somar normal. 5 mais 0, 5. 3 mais 5, 8. Aí, ó, repete a vírgula, tá? Repete a vírgula, vírgula, 2 mais 5, 7. Ok? Então, ficou 7 inteiros e 85 centésimos. O que que isso quer dizer? Que aqui eu tenho R$5,85. Portanto, a Fátima vai pagar R$7,85 pelos dois produtos. Esse cálculo aqui, ele também pode ser realizado por meio de frações decimais. Como assim? Você vai pegar 2,35 e 5,50 e transformar para fração decimal e depois resolver a fração. Como é que eu escrevo isso aqui em forma de fração decimal? O numerador vai ser todo o número sem a vírgula, fica 235. E o denominador vai ser 1, que é o número de base de 10. E a quantidade de zeros vai ser a quantidade de casas decimais que eu tenho após a vírgula. São duas casas, então são 2 zeros. Ok? A mesma coisa eu faço com 5,50. Escrevo todo ele sem a vírgula, tá? Coloco 1 no denominador. A quantidade de zero vai ser a quantidade de números que eu tenho depois das casas. São duas casas, então são 2 zeros. Então, agora, aqui eu tenho uma adição de fração com denominadores iguais. Repete o denominador e soma os numeradores. Então, vai ficar 235 mais 550, que é 785, sobre 100, tá? Colocando agora em forma de número decimal novamente. Eu tenho aqui 785 dividido por 100. Dividir por 100 é voltar duas casas. Uma, duas, para minha esquerda. Então, R$7,85. Dá o mesmo resultado. Vamos ver aqui outro exemplo, né? Mais alguns exemplos de adição. Tá? Observe aqui esse exemplo. Eu tenho 2 inteiros e 41 centésimos, mais 2 inteiros e 4 décimos. Observe que o número de casas decimais após a vírgula está diferente, ó. Aqui eu tenho 2 números após a vírgula, eu tenho 2 casas decimais após a vírgula e aqui eu só tenho uma. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é igualar as casas decimais. Como é que eu faço isso? Acrescentando um zero, tá? Vou pegar aqui o lápis. Acrescentando aqui um zero após o último número que aparece aqui, que é o 4, né? Então, vamos lá. Então, vamos montar a operação, ó. Igualei as casas decimais. Então, vai ficar, como eu só tenho unidade, décimo, centésimo, vou ficar com a unidade, vou ficar com o décimo e eu vou ficar com o centésimo, ok? Unidade, ó, é 2, décimo, 4, centésimo, 1, tá? Então, coloca a vírgula, não esquece da vírgula, tá? Agora, você vai fazer a mesma coisa com o outro, ó. 2 é a unidade, coloca a vírgula. 4 é o décimo e o 0 é o centésimo. Então, ó, soma. 1 mais 0, 1. 4 mais 4, 8. 2 mais 2, 4. Não esquece de repetir a vírgula, tá? Ó, repete a vírgula. Então, você ficou com 4 inteiros e 81 centésimos. Vamos para esse outro exemplo, ó. Tenho 33 inteiros e 1 centésimos, mais 24. Observe que o 24, ele não é um número decimal, né? Ele é um número inteiro. Mas você vai igualar aqui as casas decimais, ó. Aqui eu tenho 2 números após a vírgula, então você vai colocar a vírgula aqui no final do 24, ó, e acrescentar 2 zeros para igualar as casas. 1, 2. Aqui, se você observar, você tem dezena, unidade, décimo e centésimo. Então, ó, dezena, unidade, décimo e centésimo.
tá? Vamos colocar aqui primeiro quem aparece, que é o 33. Então, dezena, 3 unidades, coloca a vírgula, tá? 0 é o décimo e o 1 é o centésimo. Mais 24, 2 é a dezena, 4 é a unidade, coloca a vírgula, e os 2 zeros são décimos e centésimos. Décimos e centésimo. 1 mais 0 é 1. 0 mais 0 é 0. Repete a vírgula. 3 mais 4 é 7. 3 mais 2 é 5. Então, você ficou com 57 inteiros e 1 centésimo. Ok? Vamos para esse outro exemplo aqui, ó. Que eu tenho 56 inteiros e 24 centésimos, mais 10 inteiros e 1 milésimo. Então, você tem dezena, unidade, décimo, centésimo e milésimo, ok? Você não precisa necessariamente, toda vez que você for resolver, você fazer isso não, tá? A tia tá fazendo só pra ficar bem fixado na cabeça de vocês. Observe que aqui eu tenho 2 números após a vírgula e aqui eu tenho 3 números. Então, eu vou ter que igualar as casas decimais, acrescentando um 0 aqui. Então, vai ficar assim, ó. 5 é a dezena. 6 é a unidade. 2 é o décimo. 4 é os centésimos. E 0 é o milésimo. Aqui, ó. 1 é a dezena. Não esquece a vírgula, tá? 0 é a unidade. Vírgula. 0 décimo. 0 centésimos. E 1 milésimos. Aí você soma. Meu 1 ficou feio, gente. 0 mais 1 é 1. 4 mais 0 é 4. 2 mais 0 é 2. Repete a vírgula. 6 mais 0 é 6. 5 mais 1 é 6. Então, ficou 66 inteiros, 241 milésimos. Então, só ressaltando, ó, as operações como a adição e a subtração com números na forma decimal, ela é semelhante à adição e subtração com números naturais, só que com algumas ressalvas, tá bom? Com algumas observações. Lembrem que a vírgula tem que estar sempre alinhada, vírgula abaixo de vírgula, tá? Sempre. As casas decimais, quando elas não estiverem iguais, vocês vão fazer, né, isso, vão igualar as casas decimais, tá? Centésimo vai ficar sempre abaixo de centésimo, décimo sempre abaixo de décimo e unidade sempre abaixo de unidade. Dezena sempre abaixo de dezena e centena sempre abaixo de centena, milésimo sempre abaixo de milésimo. Então, tenham sempre esse cuidado na hora de resolver, tá? Vamos agora, né? A gente já viu a adição, alguns exemplos de adição. Vamos agora para a subtração. Se Fátima deu R$8 ao caixa na padaria, quantos reais ela recebeu de troco? Então, a compra dela deu R$7,85 e ela deu R$8 para a caixa do supermercado, né? Para atendente do supermercado para pagar a compra. Quanto vai ser que ela vai receber de troco? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os R$8 que ela deu e subtrair do total da compra dela, que é R$7,85, né? Ó, de maneira parecida com a adição, efetuamos a subtração de números decimais alinhados. As vírgulas, né? Alinhando as vírgulas e subtraindo milésimo de milésimo, centésimo de centésimo, décimo de décimo, unidade de unidade e assim por diante. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, né, é escrever a operação, que é a subtração. Então, aqui vai ficar 8,00 menos 7,85, ó. Vírgula abaixo de vírgula, centésimo abaixo de centésimo,
décimo abaixo de décimo, unidade abaixo de unidade, ok? Então, 5 para 0 não dá, eu vou pegar emprestado aqui, ó, no 8, porque aqui é 0, também não vai dar. Pego emprestado aqui no 8, fica 7, tá? Aqui vai ficar 10, pego emprestado novamente, fica 9, e aqui fica 10. Então, 5 para 10, 5, 8 para 9, 1, e 7 para 7, 0. Repete a vírgula, tá? Então, ela vai receber 15 centavos de troco, né? Fátima recebeu 15 centavos de troco. Vamos ver aqui outros 2 exemplos de subtração, tá? Aí, aqui eu tenho 9 inteiros e 1 décimo e 1 centésimo, menos 4 inteiros e 1 centésimo. Observe, ó, que as casas decimais, elas não precisam ser igualadas, porque eu tenho 2 números após a vírgula, 2 números após a vírgula, consequentemente, 2 casas decimais após a vírgula. Basta somente eu montar a minha subtração. Então, vai ficar 9 inteiros e 1 centésimos, menos, tá? 4 inteiros e 1 centésimo. Pronto, minha câmera tá embaçando, tá, gente? Então, observe que eu tenho centésimo abaixo de centésimo, décimo abaixo de décimo, vírgula abaixo de vírgula e unidade abaixo de unidade. 1 para 1, 0. 0 para 0, 0. Repito a vírgula. 4 para 9, 5. Então, fiquei aqui com 5 inteiros. Vamos ver esse outro exemplo. Observe que aqui eu já tenho que igualar as casas, ó. Aqui eu tenho 3 números após a vírgula, então, eu tenho 3 casas decimais. Aqui eu tenho um número após a vírgula, então, eu tenho que acrescentar 2 zeros para ficar 3 casas decimais também, tá? Agora, eu vou escrever o número e a operação. 2,003 menos 1,100, tá? Então, resolva a operação. Milésimo abaixo de milésimo, centésimo abaixo de centésimo, décimo abaixo de décimo, vírgula abaixo de vírgula e unidade abaixo de unidade. 0 para 3, 3, 0 para 0, 0, 1 para 0 não dá, então, vou pegar emprestado, aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar 10, 1 para 10, 9, repita a vírgula, e 1 para 1, 0. Então, fico com 903 milésimos. Bom, meus amores, na atividade de casa, vocês vão ter que responder atividades voltadas para adição e subtração de números decimais, ó. Na primeira questão, vocês vão efetuar os cálculos. Então, vocês vão montar as operações de acordo com o que ele está pedindo. Aqui no item A e no item C é adição. E no item B e no item D, que eu não vou mostrar porque vai mostrar a resposta, são subtração. Então, vocês vão montar, semelhante ao que a tia explicou, e vão resolver as adições e a subtração. Caso vocês tenham dúvida, vocês podem chamar a tia no privado. Aqui na questão 2, ó, ele vai dar os preços de alguns produtos e vai pedir algumas coisinhas para vocês fazerem. Por exemplo, quantos reais uma pessoa paga por uma lapiseira e um apontador? Você vai aqui no preço da lapiseira, R$ 5,90, e um apontador, R$ 1,80, né? O que você vai fazer? Você vai somar, você vai comprar essa peça mais essa peça. Realiza a adição, né? E assim faz com o que ele está pedindo também nos outros itens. Aqui, ó, na questão 3, ele vai descrever uma situação que a Cíntia fez uma compra, né? E ela tem R$100 na carteira. Então, ela vai comprar 2 produtos que custam R$3,15 e outro que custa R$7,30. Então, ela fez um arredondamento dos valores, tá? Para poder fazer, né, essa compra. Ela arredondou para poder fazer um arredondamento do valor aproximado da compra. Aí, no item A, ele pergunta qual é o valor exato da compra que a Cíntia deseja fazer e se ela tem dinheiro suficiente para pagar. Vou falar uma correção, diz que ela tem R$100, não é 100, tá, gente? É 10, só uma correção.
Então, o que você vai fazer? Você vai somar, né, ó, montar a operaçãozinha de soma com os valores do produto, R$ 3,15 mais R$ 7,70. E ver se ela vai ter dinheiro suficiente para pagar essa compra. Já aqui na questão 4, você vai ter que descobrir a sequência, né, para depois continuar. Como é que eu vou descobrir? Por exemplo, ó, de quanto em quanto aqui tá pulando, né? Daqui para cá aumentou quanto? Daqui para cá aumentou quanto? Daqui para cá aumentou quanto? Então, quando você descobrir de quanto em quanto está aumentando, você vai conseguir completar essa sequência. Por exemplo, ó, daqui para cá aumentou 1/2 Então, 1/2 mais 3/10 dá 1/5. 1/2 mais 1/5 dá 2/7. 2/7 mais 1/2 dá 3/9. Então, qual vai ser o próximo? 3/9 mais 1/2 Aí vai ser o resultado daqui. E assim você vai fazendo. Vai ser sempre a sequência que você descobrir somado com o número anterior aqui, tá? Você descobre também dessa, essa daqui eu já disse pra vocês. Descobre dessa também e vai montando. E na questão 5, vocês vão ter que completar as operações. Ó, aqui você tem uma adição, tá faltando esses dois números aqui, que é o décimo e o centésimo. E você tem um resultado. Quanto mais 1 que vai dar 6, gente? Você vai pensar assim. Você vai completar aqui o número que você somou com 1 que dá 6. Quanto mais 5 que vai dar aqui, no caso, esse valor aqui, porque aqui não vai ser só o 4, né, que vai dar 4. Vai elevar alguém pra cá, não é isso? Que vai dar 14 e você vai levar 1 pra cá, né, ó. Quem mais 5 que dá 14 e você leva 1 pra cá? Aí aqui 2 mais 6, 8, 8 mais 1, 9, deu certo. Então, você vai pensar no número e escrever aqui. Aqui é a subtração. Quem menos 9, né, que dá 6? Um número para 9 que dá 6. Um número para 4 que dá 3. E assim você faz a mesma coisa com os outros, tá? Beijos e qualquer dúvida estou disponível para vocês tirarem as dúvidas de vocês.